500 elefantes juntos. Ninguém no porto de origem, na China, sabia dizer ao certo quanto tempo aquela travessia levaria. O que se sabia era o destino, São Paulo. E o que ninguém imaginava era o tamanho do que estava prestes a acontecer debaixo dos pés de mais de 1 milhão de brasileiros. Em um museu, nem para servir de peça decorativa em alguma feira de tecnologia, ela vinha para fazer uma única coisa: abrir um caminho em silêncio, por baixo de uma das cidades mais densas do planeta, sem que ninguém lá em cima sentisse absolutamente nada. Quando essa máquina começou a se mover pela primeira vez sob o solo paulistano, engenheiros de outros países passaram a acompanhar o projeto de perto. Não porque fosse bonito de se ver, mas porque no fim de janeiro de 2026, um navio chamado Shipou Taiyu deixou o porto de Taikan, na China, com uma carga fora do comum. A bordo estava a maior tuneladora já destinada a operar em infraestrutura na América Latina. Uma máquina de aproximadamente 133 metros. O destino era o subsolo de São Paulo. Mais especificamente a Expanse, o da linha 2, verde do metrô, que vai levar os trilhos até Guarulhos, uma das regiões mais populosas da Grande São Paulo. A roda de corte dessa máquina tem 11,67 metros de diâmetro. Para visualizar isso, mas para entender por que essa chegada foi tratada como um marco histórico, é preciso voltar um pouco no tempo, porque essa não foi a primeira vez. Conseguiu ir mais fundo, mais rápido e mais longe do que qualquer operação anterior no continente. São Paulo é uma cidade que praticamente não tem espaço sobrando. Em cima, prédios disputam cada metro quadrado. No nível da rua, milhões de veículos se arrastam todos os dias em engarrafamentos que já se tornaram parte da rotina de quem mora ali. E para tentar aliviar essa pressão, a solução mais lógica, menos e também a mais difícil, sempre foi a mesma: descer. Construir para baixo em uma metrópole totalmente ocupada é um problema completamente diferente de construir em um terreno vazio. Não existe a opção de simplesmente fechar quarteirões inteiros por anos. As pessoas continuam morando ali, os comércios continuam abertos, os carros continuam passando, a obra precisa acontecer por baixo da vida normal da cidade, sem interrompê-la. Foi exatamente esse o desafio que a extensão da linha 2 até Guarulhos apresentou. A ideia era simples de explicar e extremamente complicada de executar. Cavar cerca de 7 quilômetros de túnel entre a futura Estação Penha, na zona leste, e a região de Guarulhos, conectando de forma rápida uma área que hoje depende de ônibus lotados e vias saturadas. O impacto esperado não é pequeno. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas passem a ter acesso a um transporte mais rápido e mais confiável assim que essa extensão entrar em operação. Só que, antes de qualquer trem passar por ali, alguém menos, ou melhor, alguma máquina menos, precisava abrir esse caminho primeiro. E é aqui que a história começa a ficar interessante, porque essa não foi a primeira tuneladora gigante que São Paulo colocou para trabalhar, foi, na verdade, a mais. Enquanto a vida seguia normalmente na superfície, uma disputa silenciosa acontecia nas profundezas de São Paulo. Não era uma corrida entre pessoas, mas entre máquinas menos, cada uma tentando avançar mais rápido do que a anterior, metro por metro, sob o olhar atento de engenheiros que mediam cada centímetro conquistado. Antes da tuneladora que chegou em 2026, a cidade já operava a Cora Coralina, uma máquina de 11,6 metros de diâmetro. Também trabalhando na extensão da linha 2, ela avançava por um solo que os engenheiros chamam de misto, parte rocha, parte terra menos, o tipo de terreno que castiga qualquer equipamento e testa até o limite os sistemas de controle mais modernos. A Cora Coralina não demorou a mostrar do que era capaz. Em uma manhã de fevereiro,
Avançou 28,5 metros em apenas 24 horas. Um ritmo que surpreendeu até quem acompanhava a obra de perto. Semanas depois, faltando pouco para chegar à estação Santa Clara, ela superou a própria marca e concluiu 33 metros de túnel revestido em um único dia. Mas o verdadeiro choque veio de outra frente. Na linha 6, Laranja, uma tuneladora conhecida como Tatuzão Sul, avançava por um trecho de solo mole entre as estações Higienópolis, Mackenzie e 14 bis, Saracura. Em outubro, essa máquina bateu uma marca que nenhuma outra tuneladora havia alcançado na cidade. Mais de 41 metros perfurados em apenas 24 horas. Para colocar isso em perspectiva, são mais de 40 blocos de uma cidade comum, cavados, revestidos e finalizados. Em um único dia, embaixo de bairros inteiros, sem que uma única rachadura aparecesse no asfalto, lá em cima. Foi exatamente sobre essa base, de recordes sendo quebrados, um atrás do outro, que a máquina de 2026 chegou, e ela não vinha apenas para repetir o que já havia sido feito, vinha para ultrapassar tudo isso de uma só vez, com seus 11,67 metros de diâmetro de corte. A nova tuneladora superou até a Cora Coralina, tornando-se a maior máquina desse tipo já destinada a operar em toda a América Latina. E o mais impressionante não é apenas o tamanho da roda de corte, é o que existe por trás dela. Uma tuneladora desse porte não é uma simples broca gigante. É, na prática, uma fábrica inteira em movimento, enquanto a cabeça de corte gira e desmancha o solo à frente. O corpo da máquina já está montando, atrás de si, os anéis de concreto que vão sustentar o túnel para sempre. Ela escava e constrói ao mesmo tempo, sem pausa entre uma etapa e outra. Isso significa que, no momento em que a tuneladora termina de passar por um trecho, ali já não existe mais um buraco temporário. Existe um túnel pronto, revestido, estruturalmente seguro, menos como se a máquina deixasse atrás de si uma obra já concluída, e não um rastro para ser fechado depois. O desafio, porém, está no que essa máquina encontra pela frente. O subsolo de São Paulo não é uma rocha sólida e previsível. É uma mistura instável de argila, areia e bolsões de água. Um tipo de terreno que se comporta de forma diferente a cada poucos metros. Empurrar demais pode fazer o solo ceder. Ir rápido demais pode deixar a estrutura instável antes mesmo de o concreto assentar. Por isso, cada metro avançado é acompanhado por sensores que monitoram a pressão do solo ao redor da cabeça de corte em tempo real. Qualquer variação é ajustada imediatamente, quase como se a máquina sentisse o terreno à sua frente antes de tocá-lo. Um erro pequeno, multiplicado por 7 quilômetros de percurso sob uma cidade viva, poderia significar rachaduras na superfície, recalques no asfalto ou, no pior cenário, danos a construções acima do túnel. Nada disso aconteceu. E é justamente esse silêncio acima do solo, menos ausência total de problemas visíveis para quem vive em São Paulo, que torna essa operação ainda mais impressionante do que parece à primeira vista. Existe algo quase contraditório nessa história. Quanto melhor uma tuneladora desse porte faz o seu trabalho, menos as pessoas percebem que ela existe. Ninguém para no meio da rua para admirar o avanço de uma máquina que está 30, 40 metros abaixo dos seus pés. Não há barulho de britadeira. Ou há poeira, não há desvio de trânsito, por causa da escavação em si. A única coisa que aparece com o tempo é o resultado. Uma nova estação, um novo trecho de linha, uma cidade um pouco menos travada do que era antes. Para os moradores da zona leste de São Paulo e da região de Guarulhos, essa obra representa algo bem mais concreto
do que números de engenharia. Representa a diferença entre passar horas dentro de um ônibus, parado no trânsito, e chegar ao trabalho em uma fração desse tempo. Representa acesso mais fácil a hospitais, escolas, empregos, tudo aquilo que uma linha de metrô, quando bem planejada, consegue destravar em uma cidade grande. E é justamente aí que está o verdadeiro impacto dessa máquina. Não apenas em ter sido a maior já trazida ao continente, mas em ter provado que era possível operar um equipamento desse porte, nessa escala, dentro de uma metrópole tão densa quanto São Paulo, sem parar a vida da cidade para isso acontecer. O feito também colocou o Brasil em uma posição diferente dentro do mapa da engenharia mundial. Passou a fazer parte de um grupo pequeno de países que já sediaram e operaram tuneladoras urbanas dessa magnitude, menos ao lado de projetos de metrô em cidades como Londres, Barcelona e Delhi, que também dependeram de máquinas gigantes para crescer por baixo de suas próprias ruas.